Olá, gente santa! Deus abençoe a todas e a todos. Dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Mas o que a Igreja Católica, nós cristãos católicos, temos a ver com isso? É um assunto certamente muito grave e doloroso. E não podemos ignorar que, infelizmente, no seio da Igreja, ainda existem muitas situações em que crianças são abusadas sexualmente. A seguir, eu quero propor a vocês uma história. Ouçam e tirem, por favor, as suas conclusões. Ele era um homem fascinante, sedutor, de bela aparência, discreto, falava muito bem, tocava violão e juntava os jovens para cantar, orar, aprender a doutrina e a moral da igreja e fazer gincanas para descontrair a moçada. Dizia fazer isso inspirando-se na música do Padre Zezinho, intitulada Mini Sermão, que disse: ainda hoje ao cair da tarde, sem muito alarde é favor dizer que vou pregar o meu sermãozinho pelo caminho que eu percorrer. Fazia-se sempre presente na catequese, amava estar perto dos coroinhas e acólitos. Era um homem fantástico. Todos o consideravam o pastor perfeito. Um garoto muito carente estava para fazer a primeira comunhão. Trazia consigo dramas pessoais enormes. Seus pais eram dedicados, porém, por serem assalariados e terem de alimentar seus 5 filhos, quase não estavam em casa. A mãe trabalhava em uma fábrica 8 horas por dia, mas, para completar a renda, cuidava de idosos de domingo a domingo durante a noite. O pai era trabalhador autônomo, caminhoneiro, voltava para casa a cada 15 dias mais ou menos. Os seus irmãos mais velhos trabalhavam para contribuir nas despesas da família e para pagar seus materiais escolares. Já o penúltimo ficava em casa com o garotinho, que era o caçula, para cuidar dele. Não se davam bem. O garotinho estava constantemente em seu quarto, navegando por redes perigosas da web, numa situação de total abandono e vulnerabilidade. Teve vários tipos de abordagens, inclusive abusivos. O garotinho, em sua primeira confissão, não disse nada a respeito da vida turbulenta que levava ao padre, mas não durou muito tempo para o padre conquistar a confiança do garotinho e, a partir daí, ele passou a se abrir mais e mais ao padre. Sempre procurava esse mesmo padre para conversar, desabafar e se confessar. O padre, com seu moralismo, transmitia segurança. O menino era muito efeminado, o que desagradava muito a seu pai e seus irmãos, principalmente ao que cuidava dele. Desde muito cedo, o garoto se sentia o patinho feio da família, apesar de ter bela aparência. Nos dias de sua catequese na paróquia, o padre sempre ia visitar a turma, que aquele ano era a única do dia. Geralmente, chegava no final e dizia ao catequista que ele mesmo se encarregava de fechar a sala e o centro catequético. O garotinho não era enturmado com os demais, sofria muita discriminação devido ao seu jeitinho de ser. Além disso, no final da catequese, que durava cerca de 1h30, todos queriam ir logo embora. O garotinho ficava com o padre para ajudá-lo a organizar a sala e fechar as portas do local. Era comum
ficarem conversando por longo tempo, mas não demorou muito para começarem as carícias e as relações. O garotinho parecia consentir, por isso, para o padre, aqueles atos não acarretariam problemas. Um dia, o garoto decidiu se confidenciar com sua tia sobre sua sexualidade e suas supostas aventuras amorosas. E vejam, ele a essa altura já tinha cerca de 16 anos. Já haviam se passado 5 anos e quando os abusos cometidos pelo padre ocorreram. Confidenciando, falou também aquele que tinha sido seu principal namorado, o padre da paróquia, que a essa altura já não tinha mais interesse no garoto. A tia ficou escandalizada e decidiu compartilhar com a mãe do garoto, que era sua irmã, os abusos cometidos pelo padre. Entre eles, a princípio, ficou acertado que não contariam nada ao pai e nem a ninguém mais, pois o pai era um homem muito explosivo e o assunto era considerado vergonhoso. Contudo, a mãe do garoto não conseguiu conter o fato por muito tempo e contou ao seu esposo. A revolta foi grande na família, que além disso era muito religiosa e contribuía com o que podia com a paróquia, apesar de serem pobres. Recorreram ao bispo, que imediatamente abriu processos de averiguação dos fatos, obedecendo os trâmites estabelecidos pela Santa Sé e mostrando-se solícito em relação à situação. A família confiava que o padre seria demitido do estado clerical, por isso decidiram não fazer a denúncia civil. O caso correu, foi analisado, foram ouvidas as testemunhas, a maioria em defesa do padre, o que levou a muitas omissões. Todo o processo foi feito para que o padre fosse inocentado. O resultado, o padre não foi inocentado totalmente, pois foi submetido a uma advertência canônica que no final não levou a qualquer reparação do crime cometido. Diante dessa resposta da Congregação da Doutrina da Fé, a família se revoltou contra a igreja e decidiu denunciar civilmente. Após feitas as investigações de forma muito mais ampla e cuidadosa, descobriu-se que o padre era um abusador contumaz e por isso foi condenado por seus crimes. A Câmara Eclesiástica solicitou à Justiça Civil os autos do processo para demitir o padre de seu estado clerical. O padre foi preso e o bispo foi obrigado a renunciar ao seu cargo por imperícia em relação ao caso e por outros vários motivos.